anterior a gente falou sobre sequências numéricas, né? Sequências numéricas são sequências do tipo que podem ser representadas, né, por A1, A2, A3, A4 e assim por diante. As sequências numéricas, elas podem ser finitas ou infinitas, podem ter uma regra ou não, né, para a gente calcular os próximos termos dela. Mas acontece que algumas sequências, elas são especiais, elas têm uma característica especial. E essa característica ela pode ser traduzida em forma de linguagem matemática na seguinte expressão, que AN menos, vou colocar mais para baixo, AN menos AN menos 1, essa diferença aqui sempre vai dar um determinado valor R. N menos 1. Essa diferença sempre vai dar um determinado valor R. Ou seja, se eu pego o segundo, aqui, ó, N menos 1, é sempre dois termos seguidos, né? Sendo que esse é maior que esse. Se eu tiro alguma coisa dele, fica menor. Esse é maior que esse. Então, se eu pego dois termos seguidos, tipo o quinto e o quarto termo, e faço um menos o outro, vai dar um determinado valor. Se eu pego o milésimo e o da posição 999, nem sei falar esse número em ordinal, o A1000 menos o A999, e faço a diferença, também vai dar o mesmo R. Isso vale para toda a sequência. Quando isso acontece, quando isso vale para toda a sequência, nós chamamos essa sequência de progressão aritmética. Essa é a característica que nos permite identificar uma progressão aritmética. A diferença entre dois termos é sempre a mesma. Ou seja, para encontrar o próximo termo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre acrescentar esse mesmo valor R, que nós chamamos de razão. O R é a razão da progressão aritmética e é aquele número que é a diferença entre dois termos consecutivos, ou seja, é o quanto eu tenho que aumentar em um termo para encontrar o próximo, certo? Então, no outro vídeo, quando a gente falou de sequências, o primeiro exemplo lá de sequência era uma PA, porque lá eu estava aumentando sempre de 7 em 7, não era? Eu pegava um número, para calcular o próximo, eu acrescentava 7. Essa é a característica de uma progressão aritmética. Ela pode ser finita, pode ser infinita, assim como as sequências normais, sequências de forma geral. E mais, essa progressão, ela pode ser classificada em 3 tópicos. Ela pode ser crescente, ela pode ser crescente, no mesmo sentido de função crescente. Conforme você vai chegando aos próximos termos, eles vão sendo cada vez maiores, eles vão aumentando. Então a função a PA, progressão aritmética, é crescente. Ela também pode ser decrescente. O que significa decrescente? Significa que ela vai diminuindo. O próximo termo é menor que o anterior. Tipo, ela vai cada vez ficando menor. E ela também pode ser, nós chamamos de estacionária. Estacionária. O que significa estacionária? Significa que ela vai sempre permanecer no mesmo valor. Não vai nem aumentar e nem diminuir. Característica de cada caso. Ora, nesse caso aqui, se ela não aumenta e nem diminui, significa que a razão é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque se é sempre o mesmo valor, quando eu faço um menos o outro, vai dar zero. Quando a função é crescente, o que significa? Significa que a razão é maior que zero. Por quê? Se esse número aqui é maior que esse, tipo 5 e 2, quando eu faço a diferença, o resultado é maior que zero, Função PA crescente tem essa característica. Os números vão sempre aumentando. Se eles vão aumentando, quando eu faço um menos o anterior, o resultado vai ser positivo. E acho que já dá para chutar aqui, que quando ela é decrescente, então a razão é menor que zero, é negativa. Negativo por quê? Porque está diminuindo, então esse é menor que esse é menor que esse é menor que esse. Eu pego um número pequeno menos um número grande, então o resultado é negativo. 5 menos 7 é menos 2.
Então, quando a função, a PA, estou com função na cabeça, quando a PA é decrescente, então a razão é negativa, certo? Então, é assim que você identifica uma PA como crescente, decrescente ou estacionária. Razão positiva, crescente, negativa, decrescente, razão igual a zero, estacionária, certo? E de maneira geral, como eu disse a vocês, uma sequência que é classificada como PA, uma sequência que é uma PA, ela tem essa característica. A diferença entre dois termos, AN menos AN menos 1, é sempre igual a R. Né? Então, o que significa isso? Significa que se eu passo esse AN menos 1 lá para o outro lado, fica AN menos 1, né? Está negativo, fica positivo, mais R. Ou seja, o que isso daqui está me dizendo? Está me dizendo que, para calcular determinado termo, basta eu pegar o anterior. O que é a AN menos 1? É o anterior do AN. Basta eu pegar o anterior e somar com a razão. É isso que está dizendo aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho lá a sequência A1, A2, A3, A4, A5, daí vai. Para calcular o terceiro, eu pego o segundo mais a razão. Para calcular o quarto, eu pego o terceiro mais a razão. Para calcular o quinto, eu pego o quarto mais a razão. Né? Se eu tenho o primeiro e quero calcular o quinto, o que eu faço? Ó, eu pego o primeiro, somo a razão uma vez, determino o segundo. Somo a razão duas vezes, determino o terceiro. Aí pego esse resultado mais a razão, determino o quarto. Aí pego o resultado mais a razão, determino o quinto. Né? Para determinar, se eu tiver o primeiro para determinar o quinto, eu tenho que somar a razão quantas vezes? 4 vezes. Equivale à quantidade de passos que eu tenho que fazer aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 passos. Né? Se eu tivesse aqui o terceiro para calcular o quinto, o que eu fazia? Ora, do terceiro para chegar no quinto, falta quantos passos? Faltam 2. 5 menos 3 dá 2. Então, para sair do terceiro e chegar no quinto, eu preciso fazer 2 passos. Então, eu tenho que somar a razão quantas vezes? 2 vezes. Note que, de maneira geral, eu tenho que AN é igual a... Vou colocar assim, ó, A1 mais N menos 1 vezes R. O que significa isso? Significa que, se eu souber o primeiro termo, que é esse daqui, ó, eu tenho que fazer quantos passos para chegar lá no enésimo termo? Se eu sei o primeiro, sei esse, eu tenho que fazer quantos passos para chegar, por exemplo, no quinto? Tenho que fazer 4 passos, porque 5 menos 1 dá 1, 2, 3, 4. Se eu estou no primeiro, ó, do primeiro para o quinto são 4. Se eu estou no primeiro para chegar no terceiro, eu tenho que fazer quantos passos? 1, 2, porque 3 menos 1 dá 2. Então, de maneira geral, se eu estou no primeiro, para chegar em qualquer termo, eu tenho que pegar a posição do que eu quero menos 1. Para chegar no quinto foi 5 menos 1. 4 termos. 4 passos, na verdade. Para chegar no terceiro foram 2 passos. 1, 2. Como é que eu chego à conclusão que é 2? Eu faço 3 menos 1, que é 2. Então, olha aqui o que a fórmula está dizendo. Se eu sei o primeiro, para chegar lá no N, o que eu faço? Eu faço N menos 1 passos iguais à razão. N menos 1 vezes a razão. E aí somo com o primeiro. Não sei se vocês conseguiram acompanhar assim no raciocínio genérico. Mas para clarear um pouquinho, eu vou fazer isso daqui. Ó. Ora, o segundo termo é o primeiro mais a razão. Né? Para calcular esse, eu pego esse mais a razão. O
terceiro termo vai ser o primeiro mais quantas vezes a razão? Uma, duas. Duas vezes a razão. O quarto termo vai ser o primeiro mais o quê? Quantas vezes a razão? Para chegar lá no quarto, ó. Uma, duas, três. Três vezes a razão. Note que aqui está sendo sempre um a menos que aqui. Ó, 3 e 4, 2 e 3. Aqui é 1R, né? 1 e 2. Então, o número que multiplica a quantidade de vezes de razão que eu vou somar é exatamente uma vez a menos do que aquele que eu estou procurando, a posição do número que eu estou procurando. Estou procurando o quarto, então eu somo a razão 3 vezes. Eu estou procurando o terceiro, eu somo a razão 2 vezes. Se eu estou procurando o da posição N, eu vou somar a razão quantas vezes? N menos 1 vezes. Essa fórmula aqui é conhecida como fórmula do termo geral da progressão aritmética, certo? Essa aqui é a fórmula do termo geral da PA, ok? Ela permite você calcular qualquer termo. Por exemplo, eu quero calcular o 10º termo, então eu vou pegar o primeiro, vou fazer aqui 10 menos 1, 9. 9 vezes a razão. Por exemplo, olha só. Digamos que numa PA, o primeiro termo dela vale 7 e a razão vale 5. E eu quero determinar o quinto termo dela. Ora, se eu estou procurando A5, significa que o meu N é igual a 5. N é o quê? É a posição do termo que eu estou procurando. Então, N é igual a 5. Né? O primeiro termo é 7, a razão é 5, eu quero saber a posição do quinto. Eu preciso calcular o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois para chegar no quinto? Não, eu posso calcular direto, usando a fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A N é aquele que eu estou procurando, que no caso é o A5. Então, o meu A5 é A1, que é 7, mais N, que é a posição daquele que eu estou procurando, que é o quinto termo, 5 menos 1, vezes a razão que é 5. Então, ó, o meu A5 vai ser 7 mais 4 vezes 5, né? 5 menos 1 dá 4, que vai ser 7 mais 20, que dá 27. Observe, se o primeiro termo era 7 e a razão é 5, então 7 mais 5 dá 12, 12 mais 5 dá 17, 17 mais 5 dá 22, 22 mais 5 dá 27. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo, que era o que eu estava procurando. Ah, professor, mas não era mais fácil fazer logo isso daqui? Tá, e se eu tivesse pedido aqui, ao invés do quinto, tivesse pedido o termo da posição 438? Como é que você ia fazer? Ia fazer 438 vezes aqui? Acho que não. Era só pegar aqui 438 menos 1, multiplicar por 5 e depois somar com 7. Entendeu? Assim você consegue calcular qualquer termo da PA.